Você está parado agora. Pelo menos é o que parece. Talvez esteja sentado numa cadeira, ou deitado numa cama, ou segurando o celular com os 2 pés firmes no chão. Tudo ao seu redor parece quieto, estável, imóvel. Mas essa quietude é uma das maiores ilusões que o universo já pregou em você. Porque enquanto você lê isso, enquanto seus olhos percorrem cada palavra, enquanto você respira sem nem perceber, você está se movendo. Não um pouco, não devagar. Você está atravessando o espaço em velocidades que a mente humana não consegue realmente processar. Velocidades que fariam qualquer avião, qualquer foguete, qualquer coisa que já construímos parecer absolutamente ridícula em comparação. E o mais perturbador: você nunca vai sentir nada disso. Essa é a questão que vamos explorar hoje. Não como uma aula, não como um relatório científico cheio de números e equações, mas como uma jornada. Uma descida lenta e progressiva pelas camadas do movimento real. O movimento que está acontecendo com você agora, neste exato segundo, enquanto você acredita estar completamente parado. E eu prometo que, quando essa jornada terminar, você vai olhar para o chão onde está pisando de uma forma completamente diferente. Vamos começar pelo começo. Pelo movimento que você provavelmente já conhece, mas que nunca parou para realmente sentir. A Terra está girando agora. Não metaforicamente. Literalmente, neste exato momento, o planeta inteiro está rodando em torno do próprio eixo como um peão gigantesco. E dependendo de onde você está no mundo, sua velocidade de rotação pode ser de até 1.670 km/h. Para ter uma referência, um avião comercial, aquele que você borda no aeroporto, e que já parece incrivelmente rápido, cruza o céu a aproximadamente 900 km/h. A rotação da Terra é quase o dobro disso. E você está sentindo alguma coisa? Alguma brisa? Alguma sensação de velocidade? Seu cabelo está bagunçado pelo vento cósmico? Nada. Absolutamente nada. E isso já revela algo profundo sobre a natureza do movimento. A velocidade, por si só, não é o que você sente. O que você sente é a mudança de velocidade. A aceleração, o freio, a curva. Quando um avião está em altitude de cruzeiro, sem turbulência, com velocidade constante, você não sente que está se movendo. Você poderia estar dormindo numa poltrona em casa. A Terra funciona da mesma forma. Ela gira em velocidade constante, sem solavancos, sem curvas bruscas, sem nada que seu corpo possa detectar como movimento. E então, do seu ponto de vista, você está parado. Mas você está girando a 1.670 km/h. Agora imagine isso em imagem. Imagine que você pudesse se teletransportar para fora da Terra, para longe o suficiente para ver o planeta inteiro. Você veria uma esfera azul e branca rodando silenciosamente no escuro. Você veria os oceanos deslizando, as nuvens rodando em espirais lentas, os continentes se movendo como pinturas numa roda. E lá, nessa superfície girando, estaria você, absolutamente convicto de que está parado. Essa imagem já é perturbadora o suficiente, mas é apenas a primeira camada, porque a Terra não está apenas girando. Ela também está viajando. Agora, enquanto o planeta gira, ele está simultaneamente percorrendo uma trajetória enorme ao redor do Sol. Uma órbita completa que leva 365 dias e que cobre cerca de 940 milhões de quilômetros. E para percorrer essa distância absurda em apenas um ano, a Terra precisa se mover a aproximadamente 107 mil km/h. 107 mil. Deixe eu traduzir isso em algo que você possa visualizar de verdade. No tempo que você leva para piscar os olhos. Menos de meio segundo. A Terra percorreu cerca de 15 km pelo espaço. Não 15 metros, 15 km. No tempo de uma piscada. No tempo que você levou para ler essa frase, a Terra se moveu o suficiente para cruzar de uma cidade a outra. E enquanto você dorme 8 horas por noite, achando que está descansando imóvel numa cama, a Terra carrega você por aproximadamente 856 mil quilômetros pelo espaço. Quase 1 milhão de quilômetros. Toda noite. Sem você perceber nada. Agora, some isso à rotação. Você está girando com o planeta e ao mesmo tempo sendo carregado nessa órbita enorme ao redor do Sol. São 2 movimentos simultâneos, ambos invisíveis para sua percepção. Ambos acontecendo agora. Mas espere, porque isso é apenas o começo. Existe outra camada. O Sol não está parado no centro do Sistema Solar esperando os planetas orbitarem ao redor dele como se fossem peões num tabuleiro. O Sol é uma estrela, e estrelas se movem. Nosso Sol está localizado a cerca de 26 mil anos-luz do centro da Via Láctea, nossa galáxia. E está orbitando esse centro, assim como a Terra orbita o Sol, mas numa escala completamente diferente, ridiculamente maior. Para dar uma volta completa ao redor do centro galáctico, o Sol leva cerca de 225 a 250 milhões de anos. Esse período é tão longo que tem um nome próprio, um ano galáctico, ou um ano cósmico. E durante toda a história da vida na Terra, desde os primeiros micro-organismos até os dinossauros, até os humanos,
Até hoje, a Terra deu apenas uma fração de uma volta ao redor do centro da galáxia. A última vez que o Sol estava na posição atual dentro da Via Láctea, os dinossauros ainda tinham 65 milhões de anos para existir. E para percorrer essa órbita monstruosa, o Sol se move a aproximadamente 828 mil km por hora. 828 mil km por hora. Você está nesse sistema. Você é carregado junto. Enquanto a Terra gira, enquanto ela orbita o Sol inteiro, com todos os seus planetas, com todos os seus cometas, com toda a nuvem de detritos e poeira que chamamos de Sistema Solar, está atravessando a galáxia a essa velocidade alucinante. Coloca isso em perspectiva de outra forma. A velocidade da luz, aquela barreira fundamental do universo, o limite máximo que qualquer coisa física pode alcançar, é de aproximadamente 1,08 bilhão de quilômetros por hora. O Sol se move a 828 mil quilômetros por hora. Isso é quase 0,08% da velocidade da luz. Parece pequeno, mas é o movimento de uma estrela inteira, arrastando 8 planetas com ela, cruzando a nossa galáxia em silêncio absoluto. E você está nesse carrossel. Você sempre esteve. Agora imagine a imagem. Imagine a Via Láctea vista de fora. Aquela faixa espiral de luz que você vê em fotos do espaço, com seus braços se abrindo em curvas lentas e majestosas. Dentro desse sistema enorme, há um ponto minúsculo. O nosso Sol. E esse ponto está se movendo, constantemente, girando ao redor do centro brilhante da galáxia como uma faísca em espiral. E nesse ponto minúsculo, há um planeta ainda mais minúsculo. E nesse planeta, há você. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas, porque a Via Láctea também está se movendo. Aqui é onde a escala começa a fugir completamente da compreensão humana. Não porque os números sejam impossíveis de pronunciar, mas porque a mente humana simplesmente não foi construída para sentir essas distâncias. Nossa galáxia faz parte de um grupo de galáxias chamado Grupo Local. O Grupo Local é composto por algumas dezenas de galáxias e as duas maiores são a Via Láctea e Andrômeda. Nossa vizinha galáctica, localizada a 2,5 milhões de anos-luz de distância. E dentro desse grupo, as galáxias se movem umas em relação às outras. Se atraem. Se orbitam. E às vezes se aproximam de uma forma que vai mudar tudo. Voltamos a isso em instantes. Mas, primeiro, o movimento maior. O Grupo Local faz parte de algo ainda maior. Um superaglomerado de galáxias chamado Laniakea. Um nome bonito, que em havaiano significa céu imenso e imensurável. E é exatamente isso que ele é. Uma estrutura formada por centenas de milhares de galáxias, distribuídas num volume de espaço de aproximadamente 500 milhões de anos-luz de diâmetro. 500 milhões de anos-luz. Para ter uma ideia, a luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, levaria 500 milhões de anos para cruzar essa estrutura de lado a lado. E nossa Via Láctea está dentro dela, num braço periférico, sendo lentamente puxada em direção ao centro de gravidade dessa superestrutura. A velocidade? Cerca de 2 milhões de quilômetros por hora em direção a esse ponto de atração, que os astrônomos chamam de grande atrator. 2 milhões de quilômetros por hora. A Terra gira a 1670. Orbita o Sol a 107 mil. O Sol cruza a galáxia a 828 mil. E agora a galáxia inteira está sendo puxada por uma força de gravidade imensa a 2 milhões de quilômetros por hora em direção a algo que, por sinal, não podemos nem ver diretamente, porque fica do outro lado de nossa própria galáxia, escondido por nuvens de poeira e estrelas. Mas existe ainda outra forma de medir o nosso movimento. Uma forma que nem envolve estrelas ou galáxias. Existe uma coisa no universo chamada radiação cósmica de fundo. É um dos conceitos mais extraordinários da cosmologia moderna, e também um dos mais poéticos. Quando o universo tinha apenas 380 mil anos de idade, uma fração minúscula de seus 13,8 bilhões de anos de existência, ele esfriou o suficiente para que a luz pudesse viajar livremente pela primeira vez. E essa luz viajou. Ela viajou em todas as direções, preenchendo o universo inteiro. E ela ainda está aqui, em todo lugar. Agora, essa luz é chamada de radiação cósmica de fundo de micro-ondas. É o eco do universo primordial. É o brilho residual do Big Bang, resfriado pelo tempo e pela expansão até virar uma frequência de micro-ondas invisível ao olho humano, mas detectável por instrumentos. E essa radiação preenche o universo de forma quase perfeitamente uniforme. Quase. Não exatamente. Quando os cientistas mediram essa radiação com precisão, descobriram algo fascinante. Ela não é completamente uniforme em todas as direções. De um lado, ela parece ligeiramente mais intensa. Do outro, ligeiramente mais fraca. E esse desequilíbrio tem uma explicação elegante: o efeito Doppler cósmico. Assim como o som de uma ambulância parece mais agudo quando ela vem em sua direção e mais grave quando ela se afasta,
A luz e a radiação também mudam de frequência dependendo do movimento relativo entre você e a fonte. E a radiação cósmica de fundo funciona como um referencial absoluto, uma espécie de pano de fundo estacionário do universo inteiro. Ao comparar a intensidade da radiação de todos os lados, os cientistas conseguiram calcular a velocidade com que a Terra está se movendo em relação a esse referencial. E o resultado foi extraordinário. Nossa velocidade total em relação à radiação cósmica de fundo é de aproximadamente 630 km por segundo. 630 km por segundo, transformando 2,268 milhões de quilômetros por hora. Esse número já inclui todos os movimentos combinados: a rotação da Terra, a órbita ao redor do Sol, o movimento do Sol pela galáxia, o movimento da galáxia pelo grupo local, a atração em direção ao grande atrator. Tudo somado, em relação ao tecido mais fundamental do cosmos que podemos medir. Você está se movendo a 630 km por segundo. Cada segundo. Agora mesmo. Sente alguma coisa? Nada. E esse nada que você sente é, talvez, a coisa mais filosoficamente perturbadora de toda essa jornada. Porque revela uma verdade profunda sobre a natureza da percepção humana. Nós não percebemos o espaço. Nós percebemos a mudança. E num universo onde tudo se move com tudo junto. Onde a Terra, o Sol, a galáxia, o superaglomerado, tudo está em movimento. Não há nada para mudar em relação a nós no nosso referencial imediato. Então sentimos repouso. Mas o repouso absoluto não existe. Nunca existiu. Einstein passou anos da sua vida mostrando exatamente isso. Na teoria da relatividade especial, ele demonstrou matematicamente o que o universo já sabia intuitivamente. Não há nenhum ponto privilegiado no universo. Não há um lugar que possa ser chamado de absolutamente parado. Todo movimento é relativo. Todo referencial é válido. Se você está num trem se movendo a 100 km por hora e outra pessoa está num trem se movendo em direção a você também a 100 km por hora. Na perspectiva de cada um, é o outro que está se movendo. Nenhum dos dois está certo. Nenhum dos dois está errado. Ambas as perspectivas são igualmente válidas. O universo não tem um parado para se comparar. E isso muda tudo. Porque significa que quando você pergunta qual é a velocidade real que estamos nos movendo pelo espaço, a resposta honesta é: depende. Depende de qual referencial você escolhe. Em relação ao chão onde você pisa. 0. Em relação ao centro da Terra. 1.670 km por hora. Em relação ao Sol. 107.000. Em relação ao centro da galáxia. Acima de 800.000. Em relação ao grande atrator. Milhões. Em relação à radiação cósmica de fundo. 630 km por segundo. Todas essas respostas são verdadeiras simultaneamente. E isso deveria fazer a sua cabeça doer de uma forma maravilhosa. Mas há ainda outra dimensão desse movimento que vai além de qualquer velocidade que já mencionamos. Uma dimensão que não envolve estrelas viajando ou galáxias se aproximando. É a expansão do próprio espaço. O universo está se expandindo. Não as galáxias se movendo pelo espaço para longe umas das outras, mas o próprio tecido do espaço se esticando, se expandindo, crescendo entre todas as coisas. É uma distinção sutil, mas extremamente importante. Pense no universo como um pão com passas no forno. Conforme o pão cresce, as passas, representando as galáxias, se afastam umas das outras. Mas as passas não estão se movendo dentro do pão. É o pão que cresce. É o próprio espaço entre elas que aumenta. E esse crescimento do espaço acontece em escala. Quanto mais distante uma galáxia está de nós, mais rápido ela parece se afastar. Não porque esteja se movendo mais rápido, mas porque há mais espaço se expandindo entre ela e nós. E aqui chegamos a uma das ideias mais vertiginosas da cosmologia moderna. Galáxias suficientemente distantes se afastam de nós mais rápido do que a velocidade da luz. Não porque estejam violando as leis da física. Não porque a luz tenha sido ultrapassada como se fosse um carro numa rodovia. Mas porque o espaço em si não tem limite de velocidade. A lei de Einstein diz que nada pode se mover pelo espaço mais rápido que a luz. Mas o espaço em si pode se expandir na velocidade que quiser. Existe uma fronteira ao nosso redor. Uma esfera imaginária no espaço, além da qual o espaço se expande tão rápido que a luz de objetos além dela nunca nos alcançará, nunca mais. Está além do alcance eterno da observação. Chamamos isso de horizonte cosmológico. E dentro desse horizonte está o universo observável. Tudo o que existe além. E acredita-se que exista muito mais. Está para sempre escondido de nós. Para sempre. Imagine isso. Imagine estar numa ilha no meio do oceano, e o oceano em si está crescendo ao seu redor mais rápido do que qualquer barco pode navegar. Não existe mais além. A Terra mais distante, que talvez exista, está se afastando de você eternamente, levada pelo próprio crescimento do oceano. Esse é o universo real em que você vive, e as coisas ficam ainda mais estranhas. Voltemos por um momento ao nosso sistema solar, porque há algo acontecendo lá que merece atenção. Algo que vai mudar o céu da Terra de uma forma radical no futuro distante.
A Via Láctea e Andrômeda estão se aproximando uma da outra. Não lentamente. A uma velocidade de aproximadamente 110 km por segundo. As duas maiores galáxias do grupo local estão em rota de colisão. Dentro de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, elas vão colidir. Mas, colisão galáctica, não é como os filmes de catástrofe fazem parecer. Galáxias são compostas principalmente de espaço vazio. As estrelas são tão distantes umas das outras que, mesmo quando duas galáxias se fundem, a probabilidade de duas estrelas realmente colidirem é quase zero. O que acontece é mais como duas névoas de fumaça se interpenetrando, passando uma pela outra, interagindo gravitacionalmente, deformando suas estruturas, lançando estrelas por toda parte, criando novas ondas de formação estelar. E o resultado final, após bilhões de anos de interação e fusão, será uma nova galáxia. Maior. Diferente. Provavelmente de forma elíptica em vez de espiral. Os astrônomos já têm um nome carinhoso para ela. Lactomeda, ou às vezes Milcomeda. A fusão da Via Láctea com Andrômeda. E o céu da Terra. Se houver alguém para observar, será completamente diferente. Em vez da faixa esbranquiçada e discreta que chamamos de Via Láctea, o céu noturno estará dominado por uma estrutura galáctica monstruosa e brilhante. Uma obra de arte gravitacional que abrangerá grande parte do céu. Imagina isso. Um céu onde a galáxia inteira é visível a olho nu em toda a sua glória. Mas provavelmente não haverá humanos para vê-la. E isso nos leva a um pensamento que eu quero que você leve consigo. Tudo o que vimos até agora, a rotação, a órbita, o movimento pelo braço da galáxia, a dança galáctica, a expansão do universo. Tudo isso está acontecendo numa escala de tempo que a mente humana não foi construída para contemplar. Um ano galáctico tem 225 milhões de anos. O universo existe há 13,8 bilhões de anos. A Via Láctea colidirá com Andrômeda em 4,5 bilhões de anos. E numa escala ainda mais absurda. Em trilhões de anos, as estrelas vão se apagar. A energia vai se dissipar. O universo vai esfriar e escurecer num processo chamado morte térmica, um estado de equilíbrio perfeito, onde nada mais acontece, onde não há mais gradiente de energia para mover nada, onde o movimento, a criação, a complexidade, a vida. Tudo isso acaba. Mas antes que esse pensamento seja sufocante, vamos voltar para agora. Para você. Para este momento. Você está se movendo a 630 km por segundo em relação ao eco do Big Bang. Você está sendo carregado pelo Sistema Solar através da galáxia a mais de 800 mil km por hora. Você está numa galáxia que está colidindo. Lentamente, graciosamente, em câmera lentíssima, com a sua vizinha galáctica. Você está num universo expandindo ao redor de você, em todas as direções, ao mesmo tempo. E você não sente nada disso. Você está aqui, lendo essas palavras com a sensação de que está parado. Isso me faz pensar em algo que Einstein disse de uma forma diferente, mas que eu quero reformular em termos mais humanos. A percepção não é a realidade. A percepção é apenas o que seus sentidos conseguem captar no seu referencial imediato. E seus sentidos foram construídos para sobreviver num planeta, não para navegar o cosmos. Seus olhos conseguem ver um pôr do sol. Não conseguem ver a Via Láctea girando. Seus ouvidos conseguem ouvir o vento. Não conseguem ouvir o silêncio do espaço onde o universo se expande. Seus pés conseguem sentir o chão. Não conseguem sentir a Terra se movendo a 107 mil km por hora. Você é um ser construído para a escala humana, mas você existe na escala cósmica. E essa tensão entre o que você consegue sentir e o que realmente está acontecendo é talvez a coisa mais profunda que a ciência já revelou sobre a condição humana. Há um conceito filosófico que quero introduzir aqui, não como abstração acadêmica, mas como uma forma de sentir o que estamos discutindo. Os filósofos gregos antigos tinham um debate sobre o que chamavam de arqué. A substância é o princípio fundamental de tudo. Tales dizia que era água. Heráclito dizia que era o fogo. Mas Heráclito também dizia algo mais profundo. Pantarrei. Tudo flui. Tudo está em movimento. Nada jamais fica parado. Ele disse isso sem telescópios, sem satélites, sem a teoria da relatividade, sem conhecer a Via Láctea ou a radiação cósmica de fundo. E ele estava certo de uma forma que provavelmente nem ele mesmo poderia imaginar. Pantarrei. Tudo flui. Cada átomo do seu corpo está em movimento. Cada elétron orbitando cada núcleo atômico está em movimento. O núcleo atômico em si está num estado de vibração constante. As partículas que compõem o núcleo, os quarks, estão num estado de agitação e interação constante que nunca para, nem no zero absoluto de temperatura. Mesmo no vácuo aparente do espaço, partículas surgem e desaparecem do nada em escalas de tempo inimaginavelmente pequenas. O que os físicos chamam de flutuações do vácuo quântico. Não existe repouso, em nenhuma escala, em nenhum lugar. O universo inteiro é dinâmico, vibrante, em movimento do nível das partículas subatômicas até o superaglomerado de galáxias que cruzam o cosmos. E você faz parte disso. Não fora. Não observando de longe. Dentro. Completamente dentro. Agora quero que você faça algo. Uma pequena experiência mental. Feche os olhos por um momento. Mentalmente, enquanto continua lendo.
Imagine que você pode ver seu próprio movimento real pelo espaço, comprimido em câmera acelerada. Você começa onde está, parado no seu referencial local. Mas agora a câmera recua. Você vê a Terra girando. Vê você sendo carregado pela superfície em movimento, traçando um arco pelo espaço. A câmera recua mais. Você vê a Terra se movendo ao redor do Sol. Não num círculo perfeito, mas numa elipse suave, percorrida em alta velocidade. O Sol está no centro, mas também está se movendo. O sistema solar inteiro está viajando pelo espaço como uma família em movimento. A câmera recua ainda mais. Agora você vê o braço de Órion da Via Láctea, o braço espiral onde nosso Sol está localizado. E você vê o Sol se movendo dentro desse braço, girando lentamente ao redor do centro galáctico numa órbita que leva centenas de milhões de anos para ser completada. A câmera recua mais uma vez. Agora você vê a Via Láctea inteira. Uma espiral de luz com seus braços enrolados ao redor de um centro brilhante. E a Via Láctea está se movendo, sendo puxada, junto com Andrômeda e dezenas de outras galáxias menores, em direção a um ponto de concentração de massa invisível chamado Grande Atrator. A câmera recua pela última vez. Agora você está longe o suficiente para ver o universo observável. Uma bolha de luz, de galáxias, de estrutura cósmica, se expandindo em todas as direções. Tudo se afastando de tudo. O espaço crescendo entre cada coisa. E nessa bolha, num ponto que você mal consegue identificar, está a Via Láctea. E dentro dela, o Sol. E dentro dele, a Terra. E sobre ela, você. Minúsculo. Mas em movimento. Sempre em movimento. Parte inseparável de toda essa dança impossível. Existe uma ideia que os cosmólogos às vezes chamam de o princípio copernicano. Nicolau Copérnico foi o astrônomo que, no século XVI, propôs que a Terra não era o centro do sistema solar. Que era o Sol, e não a Terra, que ficava no meio. Foi uma ideia revolucionária. E profundamente humilhante para a humanidade que havia se colocado no centro de tudo por séculos. Mas Copérnico era apenas o começo. Porque depois de Copérnico, descobrimos que o Sol também não era o centro de nada. Era uma estrela comum, numa posição ordinária dentro da nossa galáxia. Depois, descobrimos que a nossa galáxia era uma entre bilhões. Depois, descobrimos que nosso superaglomerado era apenas uma estrutura entre muitas num universo incompreensivelmente vasto. A cada nova descoberta, o princípio copernicano se confirmava. Não somos especiais, não ocupamos nenhuma posição privilegiada, não somos o centro. Mas aqui está o paradoxo bonito. Em termos de relatividade, todos os pontos são o centro. Em relatividade especial, o universo não tem um centro privilegiado. Do ponto de vista de qualquer observador em qualquer lugar, parece que o universo está se expandindo ao redor deles. As galáxias se afastam em todas as direções. A radiação cósmica de fundo vem de todos os lados igualmente. De onde você está agora, você é o centro do universo observável. E eu também. E o planeta mais distante em alguma galáxia, que nunca veremos, também é o centro do seu próprio universo observável. Não existe um centro verdadeiro. Ou dito de outra forma, todo ponto é igualmente o centro. Isso é simultaneamente humilhante e grandioso. Você não é especial. Mas nenhum ponto do universo é mais central ou mais legítimo do que onde você está agora. Quero explorar agora uma última dimensão desse movimento que poucos vídeos sobre esse tema realmente tocam, a dimensão temporal. Porque nós não estamos apenas nos movendo pelo espaço. Estamos nos movendo pelo tempo. O espaço-tempo. Como Einstein nos mostrou, não são dois conceitos separados. São um único tecido contínuo. 4 dimensões entrelaçadas, 3 de espaço e uma de tempo, que se curvam e se dobram em resposta à presença de massa e energia. E isso tem uma consequência extraordinária para o movimento. Quando você está em repouso relativo, quando está quieto em relação a um referencial, você está se movendo inteiramente pela dimensão temporal. O tempo passa para você na taxa máxima possível. Mas quando você começa a se mover pelo espaço, algo fascinante acontece. Você começa a trocar velocidade temporal por velocidade espacial. Quanto mais rápido você se move pelo espaço, mais devagar o tempo passa para você, em relação a quem está em repouso. Isso não é ficção científica. É um fato medido experimentalmente com relógios atômicos em aviões, em satélites, em partículas subatômicas. Os satélites do GPS. Aqueles que permitem que seu celular saiba onde você está com precisão de metros. Precisam corrigir o tempo constantemente porque seus relógios avançam em ritmos diferentes dos relógios na superfície da Terra. A relatividade é tão real que, sem as correções relativísticas, o GPS perderia precisão de quilômetros em apenas um dia. E isso significa algo profundo sobre o nosso movimento cósmico. Você, viajando a 630 km por segundo em relação à radiação cósmica de fundo, está experimentando o tempo de forma ligeiramente diferente de um observador hipotético em repouso absoluto em relação a esse referencial. O efeito é minúsculo em velocidades humanas, mas existe. É real. O tempo que você experimenta não é o mesmo tempo que uma entidade hipotética parada no cosmos experimentaria. Cada momento do seu passado, cada segundo que já viveu, aconteceu em posições diferentes no espaço.
A Terra carregou você bilhões de quilômetros desde que você nasceu. Cada memória que tem foi criada num ponto diferente do cosmos. Você nunca esteve no mesmo lugar duas vezes. E isso me leva ao pensamento final. A última camada. Aquela que fica depois de todas as velocidades, depois de todas as galáxias, depois de toda a física. A camada filosófica. O que significa ser um ser consciente dentro de tudo isso? O universo existe há 13,8 bilhões de anos. Estrelas nascem e morrem em ciclos de milhões de anos. Galáxias se formam e colidem em escalas de bilhões de anos. O cosmos inteiro está em movimento. Sempre esteve em movimento, sempre estará em movimento. Numa dança gravitacional e quântica que continua muito além de qualquer escala de tempo que possamos imaginar. E nessa dança, num ponto ordinário de uma galáxia ordinária de um universo, que pode ser um entre incontáveis, surgiu algo extraordinário. Matéria que consegue pensar sobre si mesma. Átomos que se organizaram de forma tão complexa que passaram a fazer perguntas sobre átomos. Poeira estelar que consegue contemplar a poeira estelar. O universo que ganhou olhos para ver a si mesmo. Você é feito de átomos forjados no coração de estrelas que explodiram bilhões de anos antes do Sol existir. O carbono no seu corpo, o oxigênio que você respira, o ferro no seu sangue. Tudo isso foi criado no interior de estrelas massivas que viveram e morreram antes da Terra existir. Quando essas estrelas explodiram em supernovas, jogaram esses átomos no espaço, onde eventualmente se condensaram, junto com muito mais material, para formar o Sol, os planetas e tudo neles. Você é literalmente material estelar. E esse material estelar, depois de bilhões de anos de evolução, chegou a um ponto onde consegue se sentar, ou se deitar, ou se apoiar num muro, e pensar sobre o movimento da galáxia. Há algo quase sagrado nisso. Não no sentido religioso, mas no sentido de que existe uma recursividade impossível e bela no fato de que o universo criou seres capazes de compreender o universo. Então, quando você se pergunta qual é a velocidade real que estamos nos movendo pelo espaço, a resposta completa é muito mais do que um número. É 630 km por segundo em relação à luz mais antiga do universo. É mais de 2 milhões de quilômetros por hora em relação ao grande atrator. É 828 mil km por hora atravessando nossa galáxia. É 107 mil km por hora ao redor do Sol. É 1.670 km por hora girando junto com a Terra. Mas a resposta real vai além disso. A resposta real é: você não está parado. Nunca esteve. Nunca estará. O repouso absoluto não existe neste universo. É uma impossibilidade física tão fundamental quanto a impossibilidade de superar a velocidade da luz. Você é um ser em movimento. Permanente. Constante. Imparável. Você está viajando pelo cosmos agora mesmo, neste exato segundo, a velocidades que nenhum veículo humano chegou perto de alcançar. E você sente zero. Mas agora você sabe. E saber isso, realmente parar e deixar essa verdade afundar, deixar que o peso real dessa jornada cósmica que você está fazendo sem nunca ter pedido para fazer se instale. É uma das experiências mais vertiginosas que a consciência humana pode ter. Então, da próxima vez que você estiver sentado numa poltrona, olhando pela janela, com a sensação de que nada está acontecendo, lembre-se: a Terra está girando você. O Sol está te carregando. A galáxia está te levando numa órbita de 225 milhões de anos. O universo está se expandindo ao seu redor em silêncio absoluto. E você, feito de estrelas mortas, está aqui consciente, sentindo o vento no rosto, achando que está parado. Isso não é apenas ciência. É o fato mais poético, mais perturbador, mais grandioso que existe. Você é um passageiro do cosmos. E o cosmos nunca para.